Oi, gente, tudo bem? Na aula de pronomes, eu e a Carolina vamos estar nos complementando. Então, agora nessa parte de possessivos, eu vou estar trabalhando com vocês, ok? Vamos lá. Então, agora a gente vai estar olhando para os pronomes e adjetivos possessivos, né? Então, vocês estão vendo aí a minha tela. A gente preparou uma tabelinha, né, com aqui, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas caso não consigam, né, a gente tem aqui o lado esquerdo, né, a ponta esquerda da tabela, os pronomes possessivos, né, no meio, os pronomes e adjetivos possessivos, traduzidos no português, né, e depois os adjetivos possessivos. Eu acho que o importante aqui nesse momento é vocês prestarem mais atenção na função deles, né? E aonde eles aparecem, qual é a posição deles na frase, né? Mas eu acho que o principal é entender essa ideia de posse, né? E a quem esse pronome ou esse adjetivo se refere. Como assim quem? Né? A pessoa, né? Ele, ela, sou eu, é você, né? Então, é importante a gente entender isso, tá bom? Então, vamos lá, vamos começando explicando um por um. Primeiro, a gente tem os possessivos, né? Essa questão do possessivo, né? Seja pronome ou adjetivo, o que é essa questão do possessivo? Né? O nome já diz, né? Ele indica posse, né? E vai ser dividido em adjetivo e pronome. Então, a gente vai estar trabalhando a ideia de posse nesses dois meios, tá bom? A principal diferença está no uso, né? Como vocês podem ler aqui no slide. O adjetivo possessivo, né, ele vai ser usado antes do que se declara posse, né? Então, a gente vai ter uma diferença aí muito forte na questão da organização, né? Onde ele vai aparecer na frase, né? Já o pronome possessivo, ele é usado depois do que se declara posse, né? Então, assim, a ideia principal, eu acho que não é vocês talvez ficarem, não, isso aqui é um adjetivo, isso aqui é um pronome, né? Mas entenderem a ideia dele, né? Essa ideia de posse e a quem ele remete, né? É o meu, minha, o seu, o sua, é o dele, é o dela, né? Então, isso é importante, né? A gente está apresentando aqui para vocês saberem aonde eles aparecem e caso vocês vejam de forma diferente, não se assustem, né? Mas o importante é entender a ideia, né, da questão de posse e entender aonde ele pode aparecer, né? De acordo com o contexto, onde ele pode aparecer numa frase, etc. Né? Então, a gente tem dois exemplos aqui. Né? O primeiro é o This is my car. De novo, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas se não, é o primeiro exemplo aqui, né? Então, a gente tem o This is my car, que a tradução seria esse é o meu carro, né? Então, por estar nessa posição anterior, é um adjetivo possessivo, né? Esse é meu carro. E a gente tem o This car is mine, né? Esse carro é meu. Então a gente tem, primeiro, esse é meu carro e depois a gente tem esse carro é meu. Então assim, a ideia até no português é a mesma, né? Só que no português a gente escreve da mesma forma, né? No inglês não, a gente vai ter o my e o mine, né? Nesse caso posterior, né, depois, né, this car is mine, a gente vai classificar como um pronome possessivo, né? Então, this, né, tem esse sentido de demonstrar, né, de apontar para algo. Então, esse carro, né, this car, né, is mine. Né? Então, aqui, com mine no final, a gente vai ter um pronome possessivo, no meio vai ser um adjetivo. Novamente, é interessante vocês saberem como que essas formas aparecem, saber que existe essa variação de mine para my, né? Você não tem só o my para representar posse, você também vai ter o mine, e entender que eles podem aparecer nessas duas posições. É o mais importante. Acho que a gente não precisa ficar batendo cabeça tanto em, isso é um adjetivo, isso é um pronome, entende? Mas entender como eles funcionam, ok? E a posição deles. Porque às vezes a gente pode ver um mine numa frase, num texto, e como a gente já viu anteriormente, né, tem aquela coisa do falso cognato, e vai mine, diz que é mina, então, né, às vezes acontece, né, a depender do contexto ali. Então, é interessante vocês se acostumarem a essas formas, ok? Seguindo, então. Para falar de possessivo, a gente vai ter uma terceira forma de falar dele, né?
uma terceira forma de representar a posse, né? Nessa construção aqui, nessa forma aqui, talvez vocês já tenham visto, né? Que é esse símbolozinho aqui, né? Esse símbolozinho em cima, como se fosse um entre aspas, só que um ponto só e o S, né? Então, como é que isso vai ser? Como é que vai ser a nossa fórmula, né? Para formar isso? A gente tem um possuidor, o nosso Szinho e a coisa possuída, né? Então, aqui a gente já tem um exemplo para vocês, que é Carol's Bar, né? Carol's Bar, né? Às vezes a gente vê isso no Brasil mesmo, a gente tem, né? Nomes, né? De lojas, né? Que tem esse símbolo, né? Que trabalham com o inglês, né? Então, como é que isso vai funcionar? A gente está aqui falando que é o bar da Carol, né? Então, a gente tem Carol, né? O nosso Szinho, com o nosso símbolozinho ali em cima, e depois bar, né? Então, a gente tem dois itens aqui, certo? A gente tem Carol e bar, certo? O possuidor, ou seja, quem detém aquilo, quem é o dono daquilo, né, vai vir antes. Aí a gente tem o nosso símbolozinho, o nosso S, e aí bar, né? A gente tem um outro exemplo aqui, né? Que é parecido com aquele This is my car, né? Só que eu tô falando de mim lá, né? Esse é o meu carro. Aqui eu tô falando de outra pessoa, né? Então eu digo, nesse caso aqui, né? Usando essa construção. This is, então esse é Susan's house, né? Eu não tô falando de carro aqui, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Então a gente está dizendo que essa é a casa da Susan. Essa, né? Num contexto apontando ou se referenciando a algo, né? Essa é a casa da Susan. Então, novamente, é bom prestar atenção nessa questão. A gente tem antes o possuidor, né, marcado por esse S, e depois a coisa possuída, o item possuído, né? Não só objetos, mas também, às vezes, pessoas, né? A gente tem essa coisa da posse, né? Mas é mais ou menos, né, por aí. Então, se eu posso dizer, he is Susan's boyfriend, né? Então, boyfriend é namorado, né? Então, é uma pessoa, né? O namorado dela, né? Então, a gente também usa isso não só com objetos, mas também com essas situações, né? Aqui a gente pontuou alguns casos especiais que talvez possam ser dúvidas, né? O primeiro é quando é mais de uma pessoa, né? Aqui a gente está falando de filhos, né? Peter e Mary, né? Mas a gente pode falar de qualquer outra situação, a gente pode falar ainda de house, né? Por exemplo, this is Peter and Mary's house, né? Nesse caso, quando a gente tem duas pessoas, a gente não coloca o S nos dois, né? A gente coloca o S só no último, né? Isso não quer dizer que a casa é só da Mary, quer dizer que é do Peter e da Mary, né? Não é porque tá só na Mary que, então a casa é só da Mary. Não, né? É dos dois, só que não se marca nos dois, né? Se marca só em um. Então, quando a gente está falando de duas pessoas, a gente está listando as pessoas, a gente vai colocar só no último, né? Mas não quer dizer que é de uma pessoa só, né? São das pessoas que estão ali anteriormente. A gente tem o caso também de quando a palavra termina em S, né? Porque nesses casos aqui, Susan, Mary, não termina em S. Se terminar em S, o que eu faço? Eu coloco ainda o outro S lá de posse? Não. Como é que a gente vai fazer? Aqui tem um exemplo, né? That is Mr. Jones. Jones é um nome que termina com S, né? This is Mr. Jones' brother. Então, esse é o irmão do do Sr. Jones. Nesse caso, a gente não coloca o S, a gente coloca só aquele risquinho em cima, entende? Mas mesmo assim está querendo dizer, está querendo demonstrar posse. Então é interessante a gente ter isso em mente para quando isso ocorrer, caso isso ocorra num texto, a gente saber que aquele risquinho ali está indicando sim posse, né? Não necessariamente precisa possuir o S do lado. Também acontece isso, né? Por exemplo, Jones ali não está no plural, aquele S não é indicador de plural que está ali no Mr. Jones, é o nome dele, né? Como seria, por exemplo, Jonatas, né? Não são vários Jonathan, né? É uma pessoa só chamada Jonatas. Mas acontece de a gente ter palavras no plural, assim como no português, né? Quando terminar em S, né? Então, vai acontecer a mesma coisa, né? Tem S no final, a gente vai fazer isso independente da função do S, se é um S comum da palavra que tem S no final ou se é um S de plural, né? A gente vai acrescentar só aquele símbolozinho e mesmo assim ainda vai indicar posse.
Mas aqui tem um ponto importante para a gente, né? Tá aqui em negrito, né? Não é possível usar o possessive case em coisas inanimadas, né? Então, esse símbolozinho de S, a gente não vai usar quando a gente está falando de objetos inanimados, né? Esse não é um problema que acontece no português, né? Coisas inanimadas possuem coisas, né? Que estava pegando na minha caneta. Então, a gente tem a tampa da minha caneta, e tudo bem, né? Minha caneta pode possuir coisas, mesmo não sendo um ser humano. Né? A gente não vai ter variações para isso. O inglês ele é uma língua muito sensível ao que é animado, o que é inanimado, né? Então, a gente vai ter utilizações diferentes para pessoas, para animais, para objetos, né? Então, aqui tem um exemplo, né? Do que uma construção que não funcionaria, né? Então, the garage door is closed. Querendo dizer que a porta da garagem está fechada, né? A gente não usa dessa forma. O que a gente faz é inverter isso, né? A gente fala, a gente não coloca esse S, o que a gente vai construir? Então, quer dizer que a gente não pode falar que a garagem tem alguma coisa? A porta da garagem, então, não existe no inglês? Não, é só a forma de construir que é diferente, né? Então, o certo vai ser the door of the garage is closed, né? Então, a gente vai ter essa construção que a gente vai ter que usar o of, né? Para indicar o possessivo. Esse of tem sentido de dar mesmo, né? De essa utilização que a gente usa no português, né? A porta da garagem, né? Então, é dessa forma que a gente vai construir nesse caso, ok?